Aprender inglês não precisa ser nem frustrante nem solitário. Se você já está estudando há muito tempo ou já tentou várias vezes, mas ainda não consegue falar, saiba que você não é um caso isolado. Muitos dos meus alunos chegaram até mim exatamente assim. E nesse vídeo eu vou te contar os passos que eu oriento para eles hoje e que eu faria se eu soubesse deles quando eu comecei. Se você quer aprender inglês mais rápido e com foco em comunicação, fica comigo até o final. Desde quando eu comecei a estudar inglês até eu realmente me considerar fluente, eu levei 8 anos. Ensinando inglês desde 2015, eu vi as pessoas passando pelos mesmos desafios. Frustração ao aprender sozinho, foco excessivo em gramática e trava na hora de falar, e desânimo no meio do caminho. Eu mesma sempre tive uma ótima relação com o inglês, eu sempre gostei de estudar e ainda assim eu levei 8 anos para ter um nível de confiança altíssimo. Se eu soubesse, quando eu comecei, tudo que eu sei hoje, esse caminho teria sido muito mais rápido. E é isso que eu sempre ensino para os meus alunos e que eu vou te contar agora. Então, o primeiro ponto que eu faria se eu estivesse começando inglês hoje seria focar em comunicação. Talvez você pense nisso como praticar a conversação desde o início. Muitos dos meus colegas de profissão são contra isso. Dizem que não é possível você praticar a conversação se você tem zero inglês. Como assim o aluno quer praticar a conversação se ele não tem vocabulário nem estrutura? Mas, gente, a função do idioma é comunicação. Então não faz sentido algum estudar gramática, regra, fora de contexto, sem trazer aquilo para nossa realidade. Quando você foca em conversação desde o início, não importa que essa conversação seja feita com frases mais simples, contanto que essas frases sejam do dia a dia. Então, a partir do momento em que você realmente aprende a pedir algo em inglês, a se apresentar, a falar da sua rotina, da sua vida, isso é uma função prática do idioma. Então, sim, seu primeiro objetivo tem que ser destravar em frases simples. É aprender que "Can I have a coffee, please?" é a frase que você usa para pedir um café e usar essa frase no seu contexto. Segunda coisa que eu faria: eu não colocaria muitas horas por dia no meu planejamento de estudos. Primeiro que como adultos temos responsabilidades, né? Então, trabalho, casa, logo, a gente não tem disponível o dia inteiro para estudar inglês. E é aqui que muita gente erra. Ao desconsiderar a própria rotina, a gente faz um planejamento que não é real. Ah, eu vou estudar 5 dias por semana, 2 horas por dia. Só que aí você vai ver na agenda, você não tem 2 horas seguidas nesses 5 dias por semana. E aí você acaba desistindo. Ah, se não for para fazer assim, eu nem vou conseguir. Isso não é real. A maioria das pessoas que estudam idiomas e que são adultos tem aí disponível às vezes 1, 2 horas por semana de foco mesmo. E usa os outros dias em períodos menores para revisão. Então, o segundo ponto, e um dos mais importantes para você manter a constância, é olhar para sua agenda e se perguntar: em que momentos do meu dia eu consigo realmente estudar inglês? E por estudar, entenda, é ter momentos de foco, momentos de prática ativa, de conversação, de interação e também momentos de revisar o conteúdo. Os momentos de foco geralmente precisam ser ali de 30 a 40 minutos. Então, se você tem esse momento, por exemplo, uma vez na semana, não tem problema. Você pode ter um momento de foco, por exemplo, de assistir a um conteúdo e nos outros dias você reserva 20 minutos que sejam para revisar e para praticar. Porque a verdade é que a gente só aprende um idioma novo por repetição. E essa repetição é feita exatamente na revisão. Então, é importante que você revise o máximo de vezes possível, por mais que esse momento de revisão seja talvez 20 minutos do seu dia, 15 minutos do seu dia. É nessa hora que você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro falando: esse conteúdo aqui, eu quero lembrar. Não é para esquecer. Então a gente revisa com esse objetivo. Acredita em mim, você vai ficar chocado quanto 10 a 20 minutos por dia, constantemente, podem te levar mais rápido à confiança em falar inglês. Terceiro ponto, eu procuraria uma comunidade, um grupo, um professor. Eu procuraria pessoas para estarem comigo nesse projeto. Aprender um idioma de forma solitária pode ser extremamente frustrante, principalmente no início. Você pode até começar animado, mas quando começam a surgir as dificuldades, as dúvidas, quando você não tem com quem praticar, naturalmente você vai desistindo. Outra questão é que, por natureza, a gente tem menos compromisso com a gente mesmo e mais compromisso com os outros. Então é por isso que quando alguém tem um personal na academia,
É mais difícil essa pessoa faltar do que quando ela vai sozinha. Ou até mesmo quando ela tem um compromisso de ir junto com um amigo à academia, ela tende a ir mais vezes do que ir sozinha. Aprendendo inglês é a mesma coisa. Quando você tá sozinho, você fala assim: ah, não, tudo bem. Tudo bem eu não fazer isso aqui. E quando você tem um compromisso com alguém? Seja esse alguém um professor, um colega, outra pessoa que está estudando com você, ou mais forte ainda, um grupo de pessoas que tem exatamente esse mesmo objetivo. O terceiro ponto seria realmente encontrar esse lugar, essa comunidade, onde eu encontrasse outras pessoas que têm esse mesmo objetivo para que eu não desistisse fácil. E uma mentalidade que faz muita diferença quando a gente vai aprender qualquer coisa é a questão do erro. É muito natural no início a gente ter medo de errar, ter vergonha de falar uma palavra e acabar falando essa palavra errado. Só que olha que engraçado, a gente só aprende em cima dos nossos erros. Então vai evoluir mais quem mais tenta, erra e aprende em cima desse erro. Fica pra trás quem tem medo de errar, não pratica, não erra e não evolui. Então entenda, principalmente quando você tá começando, o objetivo não é ser perfeito. O objetivo é você aprender. E no processo de aprender é natural cometer erros e é em cima dos seus erros que você vai evoluir. Isso está conectado ao próximo ponto, que é ficar focado na fluência, em falar inglês, de modo perfeito, entre muitas aspas, vai te deixar muito frustrado, se isso for o seu objetivo. Se você falar, não, eu quero falar inglês da mesma forma que eu falo português. Você vai chegar lá, mas calma, é um processo. É muito mais saudável que você tenha umas metas de curto prazo. Esses passos, né, dando um passo de cada vez, você vai chegar muito mais longe, você vai chegar nesse objetivo final. Mas primeiro você tem que saber de onde você está partindo e ter metas mais realistas para um curto prazo. Relembrando, então o que eu faria hoje se eu estivesse começando agora a aprender inglês? Eu focaria em comunicação desde o início, ou seja, eu aprenderia sim as regras, gramática, vocabulário, mas de forma contextualizada. Focaria em ser consistente e não perfeita. Participaria de uma comunidade ou teria um tutor, alguém que estivesse comigo nessa jornada. Eu não faria isso sozinha. Eu entenderia que os erros fazem parte do processo e que eles mostram que eu estou evoluindo. E eu teria pequenas metas de curto prazo que eu comemoraria cada vez que eu atingisse elas. Então, nem que eu entendi uma palavra ou um diálogo, se eu evoluir de alguma forma comparado à forma que eu estava quando eu comecei, já é um motivo de comemoração. Esses passos são os iniciais. Talvez você esteja se perguntando, tá, teacher, mas onde eu vou encontrar tudo isso? Foi pensando nisso que eu construí uma comunidade exatamente para quem tem o objetivo de se comunicar em inglês, com aulas práticas, focadas em comunicação desde o início, mesmo para quem está começando agora. Encontros ao vivo para que você pratique, desafios para que você se mantenha constante e não desista no meio do caminho, e um ambiente onde você tem suporte e acompanhamento individualizado. Então sim, funciona para quem está começando do zero, você não precisa ter muito tempo. As aulas de conteúdo, que apesar de gravadas, são interativas, não tem mais do que 20 minutos. O mais importante, é um ambiente onde você tem o apoio necessário para realmente ter consistência nos estudos, que é o que vai te levar à sonhada fluência. Bom, agora me conta, desses passos que eu falei, qual faz mais sentido para você e qual você vai implementar hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser dar o próximo passo, o link para a comunidade está na descrição. See you!